Eba, networker! Seja bem-vindo a mais uma live da reciprocidade. Deixa eu fixar o tema aqui: advocacia humanizada. Grande Aê! Eduardo. Tudo bem, meu caro? Deixa eu ajustar Você tá aqui. bom, Ayrton? Você me ouve bem, meu amigo? Eu ouço bem, sim. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente, perfeitamente. Alto e claro, alto e claro. Aí eu estava explicando às pessoas, eu já vou pedir para você se apresentar aqui nas nossas lives da reciprocidade, o convidado é sempre a estrela. Mas eu sempre gosto de explicar para a nossa audiência, para os nossos live espectadores. Aliás, quem me ensinou essa palavra, essa expressão, live espectadores, foi o Almir, numa live que nós fizemos junto aí, e eu achei bem bacana. E eu explicando às pessoas que eu trago para as nossas lives da reciprocidade sempre as pessoas que de alguma maneira contribuíram na minha carreira, seja no Enchendo a Banca, que é esse meu curso, a minha mentoria para advogados, que a gente traz o marketing jurídico e principalmente o networking, mas seja na minha carreira como advogado mesmo, porque você não desconecta uma coisa da outra, né? Uma vez advogado, sempre advogado, né, Ayrton? E eu queria te agradecer imensamente, você que é uma pessoa que, além de advogado, é coach, é presidente da comissão de coaching jurídico aí da OAB Santa Catarina e dispôs aí de um tempinho, conseguiu reservar uma horinha da sua agenda sempre cheia para atender ao meu convite. Então, quero te agradecer imensamente, meu amigo. Prazer é meu, meu caro, estar falando contigo aí, né? Às vezes que a gente teve oportunidade lá nos cursos que nós fizemos juntos lá em São Paulo, né? Sempre no intervalo que a gente tinha oportunidade, a gente se juntava, trocava ideia, compartilhava insights. Então, meu caro, é uma honra e prazer para mim estar aqui participando dessa live contigo. Aproveitar e mandar um abraço aí para algumas pessoas que entraram aí, a Kátia, alguns conhecidos, a Dani, Dani, algumas pessoas aí que estão participando da nossa live aí. que E legal. O pessoal da equipe está aqui, a Sabrina está aqui. Eu a já falei do. Sabrina tá, já falei do Almir e de outras pessoas. Eu peço desculpas que às vezes eu passa. Ó, eu tô vendo o Diogo, e às vezes passa direto as pessoas, eu peço desculpas, Diego, então eu sempre Dieguinho. agradeço todo mundo. Sempre agradeço. Aproveitando nossos convidados, pessoal, aviãozinho para convidar outras pessoas, né? E coraçãozinho para indexar no algoritmo do Instagram. Aí, então, meu amigo, eu tenho duas perguntas que eu sempre faço para todos os convidados. A primeira, para aqueles que são egressos do mundo jurídico, é: por que você resolveu se tornar advogado, meu amigo? Essa é uma pergunta difícil. Mas antes de responder a pergunta, eu quero falar o seguinte: para quem não é advogado e acha que esse tema que a gente vai debater aqui, advocacia humanizada, serve só para advogado, deixa eu te falar. Tudo que nós vamos abordar aqui nessa conversa serve para qualquer negócio, né? Porque a advocacia é feita por seres humanos e feita de relacionamentos, como o Breno falou aqui no começo. E a ideia é otimizar esses relacionamentos. E isso serve para qualquer negócio, né? Então, para você que não é advogado, manda esse aviãozinho aqui convidando os colegas que têm empresa, que são empresários, que têm comércio, porque eles vão aproveitar coisas aqui desse nosso bate-papo. Por que eu quis ser advogado? Vamos lá. Eu tenho uma chama dentro de mim muito forte pela questão da justiça, né? Desde muito cedo eu me via impulsionado por questões que a justiça não era feita. Então eu me metia em questões que, desde pequeno, que não era feita a justiça, eu me atravessava para dizer, não, 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 isso aí não está certo, vamos fazer o que é correto, né?
E aí eu acho que acabou sendo meio que natural indo para essa linha do direito. E deixa eu te falar mais. Eu tive a oportunidade No dia que eu peguei a minha carteirinha da OAB, um dia de noite, no outro dia de manhã tinha um cliente passando na porta da minha casa, na porta da casa dos meus pais, né? Porque na época eu ainda morava com meus pais, guri novo, né? O cliente passou para me levar para uma audiência que ficava numa cidade a quase 300 quilômetros de Florianópolis, para uma audiência. Era uma audiência na área de direito empresarial. Pensa o que eu estudei para essa audiência. Pensa o que eu me preparei. Primeira audiência solo, né? Como advogado. Me lembro até hoje da minha primeira. Me lembro até hoje da minha primeira. E dos erros que eu cometi. Mas como eu sempre fiz estágio em escritório de advocacia, eu já tinha feito audiência em juizado, né? Então eu já era meio familiarizado, mas como advogado era a primeira, e a responsabilidade é a outra, né? Sozinho. Resumo da ópera. Meu cliente se deu super bem, só que para mim não foi feita justiça. A partir daquele dia eu não quis mais trabalhar com direito empresarial. Eu fui trabalhar com direito público. Por quê? Porque no direito público eu consigo devolver a cidadania para aquelas pessoas que tiveram seus direitos vilipendiados pelo Estado. Ou seja, ali eu consigo fazer justiça. Não é o jogo do esperto, o jogo do ganha, né? Ganha quem é mais esperto, quem é mais safo, né? Então, essa questão, isso reforça essa chama da justiça que eu tenho. Muito, muito forte em mim. Parabéns. Eu percebo muitas das pessoas que vêm aqui, que conversam comigo, tem esse senso de justiça muito exacerbado. Esse foi bem o meu caso, mas a Sabrina, que não é advogada, né, é quase como se fosse, porque ela tem um senso de justiça incrível, assim, nas coisas menores, e eu acho isso fantástico. Então, ela mesmo não sendo advogada, ela é um espelho para mim, sempre me deixa viva essa chama. E foi por causa dela que eu resolvi sempre fazer essa pergunta para as pessoas, para os nossos colegas advogados, porque eu quero que essa chama esteja sempre viva dentro das pessoas que estão advogando. E outra coisa que eu queria falar, eu normalmente nos eventos jurídicos, né, Ayrton, tem uma apresentação toda formal, né? Mas honestamente, eu gosto muito que a pessoa conte a sua própria história, a sua versão, a sua melhor versão. Então eu queria que você contasse essa tua trajetória ao ponto de você se tornar recentemente o presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB Santa Catarina. Então, vamos contar só a parte da advocacia ou desde guri? Como você quiser, fica à vontade. Não, conta tudo. Acho importante, conta tudo. Vamos otimizar aqui o nosso tempo, né? Na parte do direito, eu já contei um pouco porque que eu quis trabalhar com direito público, né? E depois de quase 20 anos de advogado, a gente vai percebendo que depois de conquistar algumas coisas, né, que teoricamente seriam os pré-requisitos do sucesso, né, ter uma carreira consolidada, conquistar uma certa situação financeira, etc. e tal. E aí, quando tu chega lá, tu olha para o lado, olha para o outro, mas espera aí, está faltando alguma coisa, né? E aí eu comecei a buscar entender um pouco mais, comecei a buscar treinamentos de ordem que trabalhassem o lado pessoal, fui para esse lado da inteligência emocional, e aí, amigo, danou-se, né? O bichinho da inteligência emocional picou, já era, né? Não para mais. Eu tenho mais de 1000 horas de curso de... Até me arrepia quando você fala, porque é exatamente o que aconteceu comigo. Eu tenho mais de 1000 horas de curso na área de inteligência emocional. Então, assim, depois que eu comecei a implementar os conhecimentos da inteligência emocional na minha carreira jurídica, eu tive ganhos extraordinários, né? Inclusive, depois eu vou compartilhar aqui. E aí, essa sede de querer gritar para os 4 cantos, né? Que quando a gente prova um prato ou uma fruta extraordinariamente, né, boa,
A gente quer sair gritando para todo mundo, olha, experimenta essa fruta, experimenta esse prato, né? Para as pessoas que a gente gosta, né? E com a inteligência emocional foi mais ou menos a mesma coisa. E aí, através de um colega que o meu querido Ricardo Medeiros fez a proposição lá na OAB para a gente criar a comissão de coaching, nós apoiamos, criamos a comissão, inclusive ele foi o primeiro presidente da comissão de coaching jurídico da OAB Santa Catarina, e eu sou o segundo presidente, e a ideia nessa parte da OAB, é levar vamos colocar assim, esse catalisador de resultados para os colegas advogados impulsionarem ainda mais os seus negócios, os seus escritórios, melhorarem a qualidade da sua prestação de serviço. E aí que vem o título da nossa live, né? Uma advocacia humanizada. Né? Eu acredito fielmente no que você está dizendo. Talvez a gente nem tinha conversado exatamente sobre isso, mas a minha trajetória foi basicamente a mesma. Sou um pouquinho mais velho, tenho alguns poucos anos a mais de advocacia. Cheguei num certo patamar e eu olhei para a minha vida e falei, e agora? É isso, né? Cheguei aqui, é isso. E o resto? E aí, é uma coisa que eu propago aos quatro cantos, enquanto eu não... Olha, a Richelle, Froner, o pessoal, a Fabiana, e enquanto eu não identifiquei qual era o meu grande propósito, que é, de fato, contribuir com a advocacia, com os colegas advogados, nesse lado essa formação que a gente não recebe na faculdade, né? E enquanto eu não coloquei isso como o meu grande, enquanto eu não coloquei isso para funcionar, eu não estava satisfeito. Por isso que o meu propósito é atingir e ajudar o maior número de advogados possível, né? Dentro desse contexto. E é mais ou menos isso que imagino que você tem como um grande propósito também. Mostrar para as pessoas esse lado importantíssimo da advocacia, que é o lado de como as coisas funcionam, dessa humanização em si. Eu até brinquei, quando você pensou nesse tema, advocacia humanizada, eu falei, gente, é o que eu coloquei lá no meu site, no meu escritório, lá atrás, quando eu criei o meu escritório, porque eu falei, cara, não é possível que a gente não pode ser mais essa advocacia, de uma certa maneira, fria, e uma advocacia que não está mais correspondendo aos anseios da sociedade, né? E aí a gente vê, olha a minha parceira Vanessa Morrez, aí, nossa colega aí, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas aqui de Santos. Obrigado pela presença, Vanessa. E aí, Ayrton, mas ok. Aí advocacia humanizada, eu tenho um conceito, você tem um conceito. O que é advocacia humanizada? Antes de responder, deixa eu dar um abraço aí para minha amiga Richelle, uma profissional extraordinária aí no desenvolvimento e potencialização da mulherada aí. Richelle é fera. Meu caro, Obrigado, Richelle, também. Esse conceito de advocacia humanizada, ela vem da medicina, né? Aqui em Florianópolis, existia uma clínica. As clínicas, de um modo geral, o que faziam, né? Quando ia o médico, quando ia atender os clientes, qual era o tipo de linguagem que eles usavam? Uma linguagem técnica, uma linguagem fria, que o paciente não entendia, ficava perdido, né? Era um pedaço de carne na mão do açougueiro, né? Até que e o advogado não é muito diferente, né? O cliente chega, não o advogado só fala termo técnico, o cliente sai perdido, sem saber, sem entender nada, né? Pergunta para o cliente quando sai do escritório de advocacia, de uma consulta com um advogado, e pergunta: o que tu entendeu? Eu não entendi muita coisa, assim. Ele não entende, né? Por quê? Termo técnico. E aí teve uma clínica aqui em Florianópolis que começou a fazer uma abordagem diferenciada. Eu vou dar um exemplo do que eles faziam, do que era feito e o que eles passaram a fazer.
As clínicas aqui, por exemplo, ressonância magnética. Uma clínica que ia fazer ressonância magnética recebia o paciente e dizia, olha, você vai ter que deitar nessa maca, tem que ficar imóvel, porque senão pode prejudicar o exame. Você vai entrar dentro daquele tubo, quando finalizar, a maca vai sair sozinha, o senhor está liberado. E aí, né, era esse negócio, né? Eu sei bem porque minha mãe fazia exame de ressonância magnética às vezes. Até que, finalmente, uma clínica aqui de Florianópolis começou a fazer o atendimento humanizado e aí era diferente. Como é que eles faziam? Perguntava se a pessoa tinha algum problema de ficar em local fechado, né? Diziam para a pessoa que ela ia deitar na maca, a maca ia entrar dentro daquele tubo, mostrava o tubo, né? Se a pessoa quisesse ficar com os olhos fechados, ela se sentiria mais confortável. A pessoa iria ouvir um barulho, mas é absolutamente normal. A pessoa que estaria acompanhando o exame escutaria a voz dela, estaria em contato com ela todo o tempo. Se ela precisasse de alguma coisa, era só ela chamar que a gente para o exame na hora, não tem problema. Resumo da ópera. Minha mãe fazia exame nessa clínica e virou fã. Virou fã da clínica. Quando ela falava com as amigas, com os parentes, ela dizia, não vai fazer exame lá naquela clínica. Não, nessa aí não, vai lá na clínica tal, porque lá o atendimento é maravilhoso e tal. E aí eu percebi o seguinte, poxa, se eu faço esse tipo de abordagem na advocacia, o que pode acontecer? E aí eu sou muito de fazer experimento, né? Eu sou muito de ser o experimento, né? Eu tenho umas teorias malucas e eu experimento em mim mesmo. E aí, Brena, eu lembro de uma vez que eu atendi uma cliente, que o caso dela era previdenciário, e ela era de auxílio-doença. Essa mulher estava sem receber benefício, porque o INSS tinha negado o benefício de auxílio-doença dela, e ela estava impedida de voltar à empresa porque o médico de trabalho disse que ela estava incapaz do trabalho. Tá? E aí, ela estava no limbo jurídico, né? Estava no limbo jurídico. Eu recebi essa cliente. E ela não tinha direito, Brena. Ela não tinha direito ao benefício, né? Eu já vi colegas nessas situações dizer, infelizmente eu não tenho como ajudá-la. Sinto muito. E manda embora, né? Outros falam a linguagem técnica, né? A senhora não tem a qualidade segurada, a senhora perdeu, a senhora não preencheu a carência, a senhora, enfim, dá um termo técnico, não tem como lhe ajudar, sinto muito, e manda a pessoa embora. Para adequar a minha linguagem à linguagem dela, que era uma pessoa bem simples, o que eu fiz? Eu usei uma analogia. A senhora sabe como funciona um seguro de carro? Eu sei mais ou menos. Então, no seguro de carro tem que acontecer assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo, para que a pessoa, quando bater o carro, tenha direito a ser indenizado do prejuízo. O INSS funciona da mesma forma, só que no seu caso, um requisito desse aqui, que é um requisito tal, não foi preenchido. Então, a senhora não vai ter direito ao benefício. E eu não vou ter como ajudá-la. Cara, essa mulher saiu dali, né? Foi embora, saiu dali. Tu acredita que ela volta no outro dia com um presente para me dar? Que legal. Ela estava sem receber salário, ela estava sem receber benefício do INSS e ela me volta no outro dia como uma forma de agradecer, porque ela já tinha ido em vários outros escritórios e ninguém tinha conseguido explicar para ela por que ela não tinha direito. E eu, de uma forma humanizada, através de um exercício de empatia, assumindo a responsabilidade da minha comunicação, ou seja, eu tenho a responsabilidade de fazer o receptor compreender a mensagem é toda minha. Assumindo essa responsabilidade, eu adequei a minha linguagem para que o receptor pudesse receber a informação que eu precisava passar. Né? Maravilhoso. Pergunta se essa cliente... Deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, então a advocacia humanizada é aquele olhar global, sistêmico sobre o caso. É isso? Então você não está olhando, não tem que olhar apenas o aspecto legal da situação, mas tem que olhar o aspecto que envolve toda a situação daquele cliente, ou, em alguns casos, do cliente e do seu oponente. É isso? É um pouco, na minha percepção, é um pouco mais ampla. É porque eu compreendo, tem a ver com essa ideia sistêmica, né?
Tipo, a medicina sistêmica tem a ver. Por quê? Porque eu entendo que a gente tem que primar pela qualidade de vida do ser humano. Entende? E o direito e a advocacia, na minha percepção, ele não faz sentido se ele não for operado com o propósito de acrescentar qualidade de vida. Entende? E É um objeto de pacificação social, né? Exatamente. E na minha compreensão, o primeiro a dar essa qualidade de vida ao cliente sou eu através do meu entendimento, através de uma comunicação empática, né, com base nas necessidades. Às vezes tem cliente, por exemplo, em caso de separação, que ele está meio confuso por conta do turbilhão de emoções e tal. E aí, através, né, de muita paciência, de investigação, tu consegue extrair do cliente algo que ele nem tem clareza do que ele realmente está buscando através daquele processo, sabe? E aí, quando tu consegue ajudá-lo dessa forma, trazer clareza, né, para essa questão, tu acaba trazendo tranquilidade, tu acaba trazendo qualidade de vida, tu acaba pacificando os ânimos das pessoas envolvidas, né? Então, sai daquela ideia de que advogado só lida com processo, né? Ele lida com o cliente. Ele busca trazer qualidade de vida para aquele cliente, né? E quando o cliente percebe isso, ele não te larga nunca mais. Deixa eu te perguntar então, você já entrou um pouco, que essa resposta tem um pouco a ver. Qual que é a importância para o advogado de ele enxergar essa advocacia humanizada, dele começar a praticar isso? O que ele ganha com isso, que você percebe? Então, eu vou falar da minha experiência, tá? E o que eu vejo Tá. com os colegas que começaram a adotar essa ideia de advocacia humanizada. O que acontece? Cliente de previdenciário é um cliente muito... Cidinha aí chegando. Cidinha... Cliente... A André Alexandre, o André Alexandre. E obrigado, viu, gente, por vocês estarem nos prestigiando. A ideia é assim, ó, por exemplo, cliente de previdenciário é um cliente muito peculiar, né? Depois que ele sente que tu tá realmente preocupado em resolver o problema dele, ele não te larga mais, né? E aí, assim, às vezes, ter solução criativa, por caso de, às vezes, de um cliente empresarial, mas isso só funciona com atendimento de pessoa física. Não, empresário, então, é uma pessoa que está ali, né? É uma pessoa. E quando ele percebe que tu está realmente interessado em resolver o problema dele da melhor forma para ele, não da forma que mais vai te gerar honorários, ele passa a confiar em ti. Tudo que ele vai fazer relacionado à parte jurídica, ainda que tu não seja especialista na área que ele está querendo opinião, ele vai te consultar primeiro, né? Ou seja, tu acaba fidelizando um cliente. E, além de fidelizar, em algumas situações, tu acaba ganhando um fã como cliente, um cliente fã. Esse é o melhor, né? Esse cliente fã, quando algum amigo, algum conhecido, alguém falar do lado dele que está precisando de advogado, e se esse alguém ousar dizer que vai no outro advogado, diz, não, de jeito nenhum, vai nesse aqui, que esse aqui é bom. Ele vai fazer a tua propaganda de graça, né? E eu posso falar isso de um lugar muito engraçado, porque uma vez tinha um paralegal no escritório que fazia parte de INSS, da condução dos processos administrativos. E aí, ele estava no INSS, ele me liga lá do INSS e diz assim, o Ayrton, cara, tem uma cliente aqui com um cartaz pendurado, né? Tinha uma fita aqui, um cartaz na frente e um cartaz atrás. Com teu nome e teu telefone, cara. O que é isso? Meu Deus, Rodrigo, pede pelo amor de Deus que eu cliente. Lá na frente do INSS. Eu disse pra ele, a sorte pelo que... amor de Deus, Rodrigo, pra ela tirar isso. Imagina se algum desavisado vai te denunciar para a OAB, achando que era um paqueiro.
Eu disse, Rodrigo, pelo amor de Deus, para ela que se isso aí, se a OAB pega, eu vou sofrer um processo disciplinar, diz para ela, pelo amor de Deus, não fazer isso. Cliente fã, Olha que bacana. cliente fã. Ou seja, isso é prova de que quando eu passo a desenvolver a empatia, uma liderança voltada para conduzir o cliente para o melhor resultado possível, considerando as possibilidades jurídicas do pedido, e aqui usando um termo técnico, né? Ou seja, aquilo que a lei possibilita alcançar em termos de resultado, né? Adequar a comunicação, né? Esses três são o tripé da advocacia, na minha percepção, da advocacia humanizada. Eu ia te perguntar justamente isso. Acho que você, além de estar super humanizado, também está com uma bola de cristal aí. Porque eu ia te perguntar, o que o advogado, então, vamos supor que está nos assistindo, eu nem acredito mais que a live vai ficar disponível e as pessoas vão assistir. É aquele cara que não responde o contato para o cliente, é aquele cara que é seco, que fala o juridiquês, que não consegue desenvolver essa empatia mesmo, como você falou com o cliente. Como é que ele começa a querer desenvolver uma advocacia mais humanizada? Como é que ele vira a chave? Primeiro, tomada de consciência, né? Mandar um beijo aqui para minha amiga Jerusa. Beijão, Jerusa. Legal, valeu, Jerusa. Primeiro passo é a tomada de consciência, né? Perceber que os resultados que eu estou tendo, com base na atitude que eu estou tendo, eles podem melhorar. Né? Isso que a gente está fazendo aqui, a gente está compartilhando resultados com base numa experiência. A partir do momento que eu tenho essa consciência, né, por onde eu começo? Tomada de consciência. Opa, eu nunca tinha... O meu cliente fã aí, Gustavo Borella aí, ó. Cliente fã. Vou dar um oi para ele. A partir do momento que ele passa a ter consciência, ele vai buscar, né? Pô, tive contato com um assunto, com um tema que eu nunca tinha pensado. Né? E aí, o que acontece? Ele vai começar a buscar, né? E aí, nessa linha de desenvolvimento, entra o desenvolvimento das soft skills voltada para o atendimento da advocacia, né? A essência das soft skills para a advocacia está alicerçada onde? Está alicerçada na inteligência emocional, em alguns elementos de inteligência emocional. Né? Por exemplo, consciência emocional. Né? A pessoa, para desenvolver uma advocacia... Pode repetir, é uma travadinha. Qual parte que travou? Quando você falou da inteligência emocional, primeira... Ah, tá. O primeiro item, o primeiro tópico para ser abordado nessa parte do embasamento das soft skills seria a autoconsciência emocional. Né? O que é isso aí? Autoconsciência emocional. É a capacidade de tu conseguir compreender o turbilhão de emoções que alguma circunstância pode causar. Por exemplo, estou numa audiência, às vezes o advogado da parte contrária tem uma postura um pouco agressiva, aquilo desperta alguns sentimentos em mim, e se eu não tiver consciência e eu não tiver gestão sobre isso, as minhas atitudes, as minhas decisões podem não ser as mais acertadas e podem até atrapalhar eu alcançar o resultado esperado, ou desejado, ou planejado para aquele processo. Às vezes o juiz também chega um dia, o juiz está indeferindo alguns quesitos, algumas perguntas, está meio ríspido, faz alguma colocação meio divorciada da imparcialidade, né? E aí o advogado, se não tiver essa consciência emocional, o que acontece? Ele, né, já dá uma baixada na energia, né? Ele já fica com o embotamento da razão, né? Ele acaba não raciocinando tão bem, né? E a partir do momento que ele consegue desenvolver essa autoconsciência emocional,
ele, opa, já sei por que eu estou sentindo isso, já sei o que eu estou sentindo, né? Eu costumo dizer assim, ó, manda para casinha, né? Igual como faz o cachorro, vai para casinha, né? Manda esse sentimento para casinha e extrai de si aquilo que ele precisa extrair para obter o melhor resultado naquela situação. Então, isso envolve negociação, às vezes um negócio de alta monta entre duas empresas, né? Às vezes uma negociação de contrato, às vezes uma definição de herança, né? Se a pessoa não tiver esse gerenciamento, se ele não conseguir fazer esse gerenciamento, né? Ele pode botar tudo a perder, ele pode se estourar com outro advogado, ele começa a tomar decisões que não são decisões acertadas porque ele acabou sendo tirado, ele foi tirado do eixo pelo outro advogado, que às vezes tem profissional que faz isso, né? Ele começa a jogar na linha emocional para ver o outro se desequilibrar, para ele poder entrar, né? É bem comum. Então, tem muito isso, né? Que outros pontos que eu poderia dizer? Tem a questão, por exemplo, da autoavaliação, né? Ter uma autoavaliação precisa das suas capacidades e das suas limitações, né? Porque se o cara tiver uma autoestima super elevada, né? E que não for precisa, ele pode chegar numa audiência e sair atropelando todo mundo, chegar numa negociação e atropelar as pessoas. E às vezes ele não tem desenvolvido algumas capacidades de rapport, né, de empatia, que por inconsciência ele acaba negligenciando, né? Ou seja, não tem clareza dos pontos que precisa desenvolver. Isso também atrapalha no atendimento, no fechamento de contrato, na condição de uma audiência, enfim, né? São pontos que, na minha percepção, acabam destruindo a atuação do profissional. Às vezes joga todo o trabalho que foi feito antes na lata do lixo, né? Ele pode ser um fantástico técnico jurídico, né? Que é isso que as faculdades de direito formam, né? Técnicos jurídicos. Mas ele acontece que ele pode ter a sua atuação prejudicada. Eu percebo que na nossa área, Ayrton, você me corrija se eu estiver errado, a gente tem muitos profissionais que são meio tratores. Uns por uma autoestima extremamente elevada, outros por tanta insegurança que acabam... isso funciona como uma autodefesa, né? A proteção. Você sabe que você me falou uma coisa, e há muitos anos atrás, mas por pelo menos uns 15. Uma vez, eu falo muito alto, né? Você sabe? Eu grito quase, né? E uma juíza falou para mim na sala de audiência, era uma juíza substituta, ela falou assim: você pode falar mais baixo aí? Cara, meu sangue ferveu na hora. Eu falei, não vou falar mais. Não, esse é meu tom de voz mesmo. Não tenho como falar mais baixo. Ela ficou meio desconcertada porque ela não esperava que eu falasse, que eu respondesse dessa forma. Mas talvez se fosse hoje, eu teria me comportado de uma outra maneira. Porque provavelmente ela estava tão insegura, porque ela estava ali como juíza substituta, que ela estava distribuindo bordoada em todo mundo. E a gente, como advogado, faz isso muito, né? Eu costumo dizer que é o comportamento siri. Né? O comportamento siri. O que acontece? Ele faz assim, ó, ele pega as guerras e as garras, né? E se arma, né? Ninguém chega perto, né? Para se proteger. Mas é bem isso aí que tu acabaste de falar, né? Eu fui tomado por dentro por uma emoção e dessa fala poderia ter acontecido o quê? Criado um ponto de conflito, né? A juíza já poderia ficar meio reticente com qualquer colocação que fizesse, né? E aí, dentro dessa tua fala, entra uma questão chamada transparência, né? Transparência. Por que a transparência? Porque a transparência, ela reconhece algumas limitações minhas e aceita isso de uma forma muito tranquila para mim e para os outros, né? Vou usar o teu exemplo, a juíza.
Ô, Brena, você pode falar... Ô, Brena, você fala muito alto. Tem como você falar um pouco mais baixo? Né? Assim, pois é, né, Excelência? Eu realmente falo mais alto. Eu acho que é o sangue italiano que corre aqui, que o italiano fala alto mesmo, né? Oh, E aí eu tenho realmente essa dificuldade, doutora. Eu até vou pedir a sua ajuda, que quando a senhora perceber que eu estou falando alto, eu vou combinar com a senhora pode me pedir para falar mais baixo. Eu vou pedir essa ajuda para a senhora, se a senhora puder me ajudar. Olha a transparência, olha o clima tranquilo que já trouxe para a audiência, né? e muito mais harmonioso, né? Do que hostil. Eu estou me colocando numa condição de quê? De transparência. Né? Eu sei quem eu sou, eu aceito quem eu sou. Né? E vou te dizer mais, eu vou trazer um dado científico aqui. Os físicos... Ó, tem um cachorro aí, né? Tem. Tem? A vizinhança tem bastante. Ah, eu achei que era o teu. É, a física já chegou à conclusão, já, através de exames, né, e testes, é possível captar o magnetismo do coração humano a uma distância de 3 metros de distância. O que isso faz? Isso faz com que, às vezes, a gente chega num determinado ambiente, tem uma pessoa naquele ambiente, a gente nunca viu essa pessoa na vida, mas a gente já fica meio pé atrás com ela, né? Esse cara aí, eu acho que tem cara de ser pilantra. Ou ao contrário. Nossa, que cara agradável. O cara não falou nada. Que cara agradável, que cara simpático. Né? O que é isso? A gente capta esse campo magnético gerado pelo coração. Só que a gente não tem consciência de que a gente capta isso. Entende? E aí, quando eu sou transparente nesse ponto, o meu magnetismo é captado pelas pessoas que estão naquele local. Pensa, um raio de 3 metros. Olha o tamanho que é, do jeito que eu pego. Né? É gigante, pô. Ou seja, dentro de uma sala de audiência, está todo mundo influenciando todo mundo com seu campo magnético. E se eu chego com esse nível de transparência, como que eu vou ser recebido pelas partes, pelas testemunhas, pelo advogado da parte contrária, pelo juiz, pelo promotor? Como que eu vou ser recebido numa negociação de um contrato de alta monta ou de pequena monta? Como que o cliente vai me receber quando eu colocar para ele o valor dos honorários do serviço que ele está querendo contratar? Percebe como tudo isso acaba sendo influenciado? Né? Isso tem a ver com a transparência, de uma pessoa ser íntegra, ser digna de confiança, né? Porque ela primeiro é sincera e transparente consigo mesma, ela se aceita, né? Então, isso faz toda a diferença na atividade profissional. Isso não é só do advogado, é de todas as profissões, todos os relacionamentos humanos. Você sabe que eu tive um momento de tomada de consciência muito grande também, alguns anos atrás, e isso foi... Uma vez aconteceu comigo uma coisa que foi muito louca. A partir daquele momento eu despertei. A Rose imagina, talvez estou vendo que ela está indo, talvez não me deixe mentir. Eu tinha uma fama de ser mal-humorado e briguento, só que eu não sabia disso. Até... Porque a gente não sabe, né, Ayrton? A gente não sabe. E aí, eu estava fazendo... Caramba, acho que está balançando a mesa. Eu estava fazendo uma audiência, a juíza levantou da sala de audiência. E foi pro gabinete. Ficamos ali vendidos, assim, né? Daqui a pouco ela volta e fala assim: eu vou suspender essa audiência, vou remarcar para tal dia. Doutor Brena, é o seguinte, quem vai vir aqui representando a empresa aí é o doutor Michel, entendeu? Era o meu parceiro. Eu cheguei no escritório, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu cheguei no escritório e ele falou para mim assim: pô, mas o que você fez na audiência? Eu falei: eu? Nada que eu saiba. Aí ele desfiou o rosário. A juíza falou que você foi
arrogante, você foi mal criado, você foi petulante, não queria fazer acordo. Imagina, eu falei, sério? Este foi um momento de abertura de filtro, como a gente fala no coach pra mim, né? Eu falei, cara, vou ficar atento, porque eu tô transmitindo uma imagem absolutamente oposta, primeiro, do que eu queria transmitir, e segundo, do que era o ideal que eu transmitisse, né? E eu também não era uma pessoa assim. Esse foi um grande momento de autoconsciência. Mas, às vezes a gente não tem a sorte. Porque eu entendo isso como uma grande sorte, né? Porque que às vezes eu podia ter feito o quê? Podia ter acabado comigo na audiência, julgado o processo na hora, sei lá. Ela não, ela resolveu de outra maneira ali. E para mim foi me senti muito afortunado depois, pensando nisso. Claro que você fica nervoso na hora, né? Fica bravo, mas, pô, cara, que sorte que alguém pôde me abrir os olhos. Mas quem não tem essa consciência, quem não teve essa sorte, Ayrton, o que você acha que é possível ser feito para ele, primeiro, invocar esse autoconhecimento e essa autoconsciência para verificar se ele está ou não se comportando adequadamente? Olha, o primeiro passo é se auto-observar, policiamento, né? Se policiar e observar o resultado das suas atitudes através das pessoas que estão à sua volta. Esse é um passo básico, né? Se eu começo a perceber através do semblante das pessoas que quando eu falo, quando eu ajo, né, as pessoas começam a ficar mais reticentes, começam a não ficar tão abertas, falam menos, etc., né? Isso pode ser um indicativo de que algo não está indo bem, né? Outra coisa que pode ser feita, que para mim é uma das melhores coisas a serem feitas, é pedir ajuda para alguém, para fulano, o que tu acha quando eu estou em tal situação? Queria tua opinião sincera, feedback. Feedback é tudo, né? Tem um livro que eu gosto de indicar que é Preciso Saber Se Estou Indo Bem. É um livro que fala sobre feedback, né? De você poder perguntar para as pessoas e, fulano, o que você acha quando eu estou agindo em tal situação? Como eu poderia fazer diferente para ter um resultado melhor, né? Eu costumo dizer assim, ó, eu digo que eu tenho duas certezas na vida. A primeira é que eu vou morrer. A segunda é que eu vou errar. E eu vou errar porque eu tenho muitos pontos cegos, né? Além de ser imperfeito, eu tenho muitos pontos cegos. E a gente é muito ruim de olhar para a gente mesmo. A prova disso é que eu preciso de um espelho para me arrumar, né? E além de usar o espelho para me arrumar, eu ainda preciso pedir opinião para a mulher, como é que ficou essa roupa? O que tu achou? Depois de eu ter me olhado no espelho, né? Quem nunca, né? Pô, acho que todo mundo, né? Então, assim, isso evidencia como a gente é ruim de se auto-observar. Então, pede ajuda, seja humilde. É um desafio mesmo, né? Essa autoavaliação, autocrítica. Sacaneando. A Sabrina ligando a máquina de lavar roupa. Ayrton, aqui na minha casa eu sempre dou a última palavra. Sempre dou a última palavra. Sim, senhora ou não, senhora. Normalmente é sim, senhora. Sabrina ainda. Ela diz que a sua postura de admitir isso e melhorar é ainda mais incrível. Aí, ó. Tá se redimindo. Não, eu tomei isso como a importância de eu melhorar diariamente e nunca mais. Isso para mim, comecei e não paro mais. Tá? Porque, de fato, nós somos imperfeitos. E se você... Eu detesto aquela postura, eu sou assim, que nem a música da Gabriela, né? A síndrome de Gabriela, né? Cara, eu detesto isso. Então eu quis tirar isso da minha vida, porque isso já fez parte da minha vida durante um bom período e me prejudicou.
Só que normalmente você não sabe o que as pessoas falam, pensam e falam de você quando você não está, né? Então cara, eu realmente eu tirei, eu quero sempre fazer o possível para ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso para mim se tornou uma obrigação cotidiana. A Sabrina botou PDCA na veia, é isso aí. É isso aí. É isso aí mesmo. É. Ô Ayrton, você falou você falou uma coisa que as pessoas podem ter se assustado. Eu queria que você, poxa, desse uma desmistificada, que não é assim. Você falou, não, eu tenho mais de 1.000 horas de cursos e treinamentos voltados para a inteligência emocional. E aí, alguém pode estar pensando, mas eu não vou fazer 1.000 horas de curso. Ou pior, pode estar pensando, mas eu não vou investir X em 1.000 horas de curso. Então, qual é o custo para esse aprimoramento? Então, a Vou gente, nada. Ô, Mira aí, fazendo um elogio, diz que se eu melhorar mais eu vou ser canonizado. Vou nada, Almir. é que assim, ó, eu costumo dizer assim, ó, essa questão de mais de 1.000 horas, né, é porque eu decidi me profissionalizar, né? Eu decidi me tornar um agente de transformação na vida de outras pessoas. Então, eu me senti na obrigação de buscar me desenvolver, né? É isso. E para quem está pensando, será que eu vou ter que investir muito? Será que eu vou ter que investir pouco? Deixa eu te falar uma coisa. Se você, a partir dessa live, começar a buscar melhorar só 1% todo dia, só 1%. Algumas pessoas podem até dizer, poxa, gente, mas 1% é tão pouco. Se você melhorar 1% todo dia, ao final de um ano, você vai ter melhorado 365% do que você era. Será que isso está bom para você? Entende? Então, a gente acaba pensando, é a famosa, tem uma imagem que ilustra muito bem essa fala, né? Tem uma escada, né? E aí aqui aparece a altura que a escada levou a pessoa está aqui em cima e tem alguém olhando ele daqui e só vê aquela altura enorme e a pessoa lá em cima, não vê a trajetória que ela percorreu e ela diz, nossa, para chegar lá em cima dá muito trabalho. Ela começou com o primeiro passo, né? Tudo tem um primeiro passo, né? E se você começar a curtir a jornada, começar a aproveitar a jornada, não tiver compromisso com o resultado ele vem. Mas se você aproveitar, curtir a jornada, esse 1% a cada dia, ele se torna muito prazeroso, né? E quando você chegar ao final de um ano, você vai perceber, as pessoas vão te falar, pô, fulano, tu tá mais assim, pô, fulano, tu tá mais assado. Você vai perceber a reação dos clientes, uma reação diferente. Você vai perceber que, às vezes, na hora de compor um acordo, você tá levando menos tempo para fazer acordo. Opa, o que houve de mudança ali? Antes eu tinha uma ideia de que para o meu cliente ganhar, eu tinha que arrancar tudo do outro, né? E agora eu estou começando a mudar a minha postura, eu estou tentando enxergar o lado da outra parte, o que é relevante para ele, o que é relevante para o meu cliente, o que o meu cliente não se importa de abrir mão, que é importante para a parte adversa, e, por sua vez, o que a parte adversa pode abrir mão, que é importante para o meu cliente. Ou seja, né, eu verdadeiramente me preocupo em fazer uma composição, né? Não ficar olhando só para o meu umbigo que eu tenho que sair vitorioso, arrancar tudo do outro, né? Isso faz parte de um processo de desenvolvimento. Então, quando a pessoa menos esperar, ela vai olhar e começar a ver, puxa, antes eu levava mais tempo para fazer um acordo. Eu saía com a energia, né? Saía morto, descansado.
Hoje eu consigo fazer de uma forma leve, tranquila, me desgasto menos, as reuniões são mais produtivas, né? É esse 1% todo dia. Ah, o Almir falou, meta ambiciosa. Surgir 1% por semana. Melhorar algo muito desafiador. É sim. Mas quando você se propõe a melhorar, Almir, você é um cara que eu sei que melhora a cada dia. Eu te conheço bem, viu? Sei do teu propósito de contribuição também. Eu acho que só se as pessoas já têm na sua vida o propósito de contribuição com os outros, ele já está dando esse passo de melhorar cada dia. Porque você começa a enxergar da maneira que você pode ajudar outras pessoas. Eu, lá no Enchendo a Banca, eu até gosto de trazer esse olhar, porque eu acho, é assim que eu vivo. Eu acho importante as pessoas passarem a olhar dessa maneira. Pronto. Se você tem esse olhar de contribuir com os outros, o que você faz? Você vai melhorando, porque você ajusta aqui e contribui com o Ayrton, ajusta ali e contribui com o Almir, e assim sucessivamente. Né? Eu vou te pedir um conselho, eu já pensei a resposta. Sim, teve uma das coisas que foi um divisor de águas da minha vida, um dos divisores de água, e não foi lá aquele apito que eu levei da juíza e nem do colega lá advogado, que era o meu chefe, que foi quando eu me permiti a me submeter a um processo de coaching. Incrível! A minha coach me tornou uma das minhas melhores amigas e ela me deu tantos conselhos bons que um dos conselhos foi, não, faça os treinamentos que foram especificamente faça aquele treinamento que nós nos encontramos lá, etc., que nós nos conhecemos. E aí foi o estopim de um grande desenvolvimento pessoal. Então, o que você quer, o que você pode falar para as pessoas nesse sentido? Antes de responder a tua pergunta, eu quero dar uma dica para o Almir, fazer um convite para ele. Almir, eu quero te convidar a todo dia que tu acordar de manhã, tu ter um motivo de gratidão diferente do que tu teve no dia anterior. Eu quero te convidar a olhar um ponto positivo em alguma pessoa que é do teu convívio. Eu quero te convidar a silenciar diante de alguma situação que talvez não fosse um bom momento para você falar. Só essas 3 coisinhas, Almir, se você conseguir fazer isso, você vai ver que você já vai ter um grande ganho todos os dias. Né? Esse é um convite que eu te faço, meu caro. Deixa eu anotar, repete aí, Ailton. Repete para nós. Uma gratidão diferente por dia. Passar a visualizar uma gratidão diferente por dia, né? Ver um ponto positivo na vida de pessoas à tua volta e validar essa pessoa e falar para ela de forma sincera, né? E se calar se silenciar diante de situação que talvez não seja, vem aquele ímpeto de querer falar e tal, e a pessoa vai lá e silencia, fica quieta, não fala nada. Às vezes chega uma pessoa... Uma situação que geraria conflito, é isso? Oi? Uma situação que geraria conflito, é isso? Não, às vezes a gente está na rua e tal, ouve alguém falando, algum colega, algum parente, enfim, falando a maior bobagem do mundo, e aí às vezes a pessoa vem e não é assim, você não está vendo por esse ponto de vista. Não, fique quieto. Experimenta fazer esse exercício. Fica quieto, vou ficar quieto, só ouve. Né? Só essas 3 coisinhas aí você já vai ver que você vai ter um ganho de 1% todo dia. Só isso aí. Né? Agora, respondendo a tua pergunta. Deixa eu falar quem vai responder essa pergunta. Quem vai responder essa pergunta é uma pessoa que faz análise toda semana desde 2008. Eu faço análise semanalmente desde 2008. Né? Uma pessoa que já passou por 3 processos de coaching, mesmo sendo coach. Sendo Master Coach, eu já passei por 3 processos de coaching.
né? Então, acho que eu posso falar de um lugar que já fez mais de 1000 horas de cursos de inteligência emocional, etc. e tal. Então, acho que eu posso falar de um lugar que eu já vivenciei, eu acho que o que tem no planeta Terra eu já vivenciei, né? Nessa parte de desenvolvimento de inteligência emocional, né? O que gera resultado mais rápido, disparado, é o processo de coaching com abordagem emocional. Se fizer um processo de coaching com abordagem exclusivamente cognitiva, ele vai te ajudar em partes. Se você faz um processo de coaching com uma abordagem emocional, você consegue acessar aonde está a autossabotagem, aonde estão os traumas que estão te limitando, aonde que está a razão do medo em algumas situações, a falta de autoconfiança. Tudo isso que eu estou falando é de ordem emocional. Então, se você faz um processo de coaching com abordagem cognitiva, você não acessa essas questões. Num processo de coaching com uma abordagem emocional, você consegue fazer acessar essa parte. Teus contatos já estão tudo aí, ó. A equipe já está colocando aí, ó. Tô vendo. O seu e da Dani aí. Coach com Daniele, Master Coach, e aí também Nedente. Eu tô com a agenda cheia, cara, de coach. Meu Deus do céu, graças a Deus. Que legal, que bom, meu amigo. Cara, o processo de coaching, por mais que ele esteja sendo estigmatizado por pessoas maldosas em um certo sentido, da mesma maneira que nós advogados constantemente somos estigmatizados, a gente sabe que a grande maioria são pessoas que trabalham muito, extremamente honestas e capazes, e é claro, sempre tem um ponto de melhoria, mas a gente não pode aceitar esse estigma de que, não, o advogado é X, Y, Z, e é sempre massacrado, né? É incrível que isso não acontece com outros profissionais, é isso. Então, eu defendo essa bandeira dos advogados, defendo dos coaches também, que são profissões que vão sendo injustamente atacadas, né, Ayrton? Eu acho que é normal, sabe, Brena? Assim, ó, quando uma coisa nova vem surgindo, né, é natural do ser humano ficar com receio, né? É natural o ser humano ficar com receio do novo, né? E aí o que acontece? O que chega primeiro? O superficial, né? O superficial, que é aquele que tem necessidade de aparecer, que é aquele que tem necessidade de, enfim, né, de alcançar mais gente e tal, né? Porque, da mesma forma na advocacia, tu vê, os advogados que são bem-sucedidos, eles praticamente não fazem propaganda, não fazem captação, é ao contrário. Os clientes fazem isso para eles, os clientes é que vão atrás deles, porque já conhecem a autoridade e tal. E no coaching acaba não sendo diferente. O que eu acho que nós, que realizamos um trabalho de coaching sério, né, que temos uma formação robusta por trás, precisamos fazer? A gente precisa abrir mais a boca, sabe? Eu tive 2 experiências, uma na ESA, na Escola Superior da Advocacia aqui em Santa Catarina, e outra na Escola da Magistratura Federal do Paraná. Eu tive a oportunidade de ministrar algumas aulas nesses lugares. E o que os profissionais falavam? Poxa, que diferente essa abordagem de coaching por advogado. Não é porque é por advogado, é porque é um trabalho sério, um trabalho que tem uma formação robusta por trás, né? É um trabalho que efetivamente está focado em transformar a vida de outras pessoas, assim como a gente teve a nossa, eu tive a minha transformada, tu tivesse a tua transformada, né? Então é isso, a gente, né, tem uma fala que diz assim, o que me preocupa não é o grito dos injustos, mas o silêncio dos justos, né? Então, assim, o que me preocupa não é o grito dos incompetentes, né? Né? Dessa turma que é o oba-oba. Isso não me preocupa. O que me preocupa é o silêncio dos competentes. Né? Perfeito. Isso é... Aliás, acho que essa é uma das razões que eu resolvi começar a fazer as lives do Enchendo da Banca. Para dar voz. Para dar voz.
todos aqueles que eu, claro, a gente tem a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Eduardo lá do Mato Grosso, ele me... Pô, Brena, tô curtindo o seu conteúdo, mas, pô, vamos conversar sobre soluções alternativas métodos alternativos de solução de conflito, porque ele trabalha lá com a conciliação lá no Mato Grosso. Quer dizer, eu abri espaço para ele, porque eu acho fantástico. A gente tem que começar a dar voz para as pessoas que têm o que ser dito, né? Tem coisa para falar, né, meu amigo? E nós tínhamos talvez muitas coisas ainda para discutir, mas já deu o nosso tempo de 1 hora. Aí as pessoas vão falar assim, esse é o momento, né? Então, Ayrton, meu amigo, eu queria que você desse um recado final para nossos live espectadores. Eu quero trazer uma fala que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está abordando aqui, que é uma fala do Simon Sinek, que diz assim... Simon Sinek. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. E a advocacia cada vez mais tem sido requisitada a ser gerenciada como um negócio, como uma empresa. Então, para quem não entende de negócio, para quem não entende de pessoas, não entende de negócio. Se você acha que, seja qual é o seu business, né? Advocacia, medicina, odontologia, comércio e varejo, enfim, seja o que for. Se você não importa se é B2B ou B2C, né? Não importa. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? E a outra fala que eu quero deixar para todos, para mim, né? Que é uma coisa que eu gosto de repetir para mim. Quando eu falo, o primeiro que ouve sou eu, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, eu acabo falando para mim mesmo, né? Ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender e ninguém é tão ignorante que não tenha nada a ensinar. Né? Ou seja, postura de aprendiz, sempre. Porque quando você se arroga de um conhecimento, acabou, você não evolui, já era. Né? Então, humildade sempre, postura de aprendizado, né? Enfim, são 2 dicas que eu dou para mim mesmo. É isso. Eu levo, coincidentemente, eu levo isso para minha vida já faz um tempo. E assim, normalmente as pessoas que vêm fazer a live comigo, a gente já sentiu essa sintonia, sabe? A gente já sentiu a energia do coração da pessoa, e eu fico muito feliz de encontrar pessoas como você que defende os mesmos valores que eu. E aí a gente vai transformar, dar o nosso recado para aos pouquinhos e transformando a advocacia. Não que a gente não tenha uma advocacia boa, é só para ela se tornar 1% melhor a cada dia. Não é isso, meu amigo? É isso aí, meu querido. Eu não tinha dúvida de que tu levava essas frases como norte na tua vida, porque tu é um cara extraordinário, né? Então, eu tinha quase certeza que tu é um cara que leva essa frase na frente, né? Como coloca lá no espelho para todo dia de manhã se lembrar, né? A gente eu preciso, né? Eu tenho certeza que tu também adota essa prática, por isso tu é um cara extraordinário. Eu quero pedir para aqueles colegas que estão aqui assistindo a live, né? Que são meus seguidores, que cliquem lá no Instagram do Brena, sigam ele, porque ele traz muito conteúdo relacionado à parte de networking, uma coisa e ele aborda o networking de um jeito, eu posso dizer até que científico, né, Brena? Tem um conceito, tem um conteúdo, tem um contexto, tem um estudo por trás para a forma com que tu aborda esse conteúdo lá no teu canal, no teu Instagram, né? É isso. Eu queria as pessoas. Eu acho que o network ele muda a vida das pessoas. Eu reputo que nós estamos aqui falando em função disso. Agora, é claro, e a gente está alinhado com pessoas com os mesmos valores que os nossos, que para mim é imprescindível na minha vida hoje.
Uhum. Meu amigo, eu só tenho que te agradecer imensamente, diretamente da ilha de Florianópolis para ilha de Santo Amaro, porque Santos também é uma ilha. É. E eu quero te desejar, primeiro, muito sucesso. Eu não preciso te desejar, porque você já tem muito sucesso, mas cada vez mais. Que você possa transformar a vida de muito mais pessoas e pode sempre contar comigo aqui. É legal? E, claro, esse agradecimento para você, para sua esposa Dani, que acompanhou a live toda, para todo mundo que nos acompanhou hoje. Uma excelente semana, uma fantástica semana para você, meu amigo. É isso aí. Muito, muito agradecido. Obrigado, Valeu Cristian, aí, pelo então. convite, foi um prazer. Conta comigo aí sempre que precisar. Sabe que tem um irmão aqui em Floripa que é ponta firme, né? Como diz o pessoal aqui. Um abraço para a Tem- Sabrina aí, um abraço para as pessoas que acompanharam a live também. Um beijo para todo mundo. Obrigado, querido, pela oportunidade aí, pelo convite. Eu que agradeço aí, eu agradeço a todos que nos acompanharam, pessoal. Ó, um forte abraço para todo mundo. Tchauzinho. Valeu, Valeu, querido. pessoal. Um abraço.